Olá, estamos aqui para gravar o 5º programa Empreendedorismo no Sangue e na Alma. E já peço para você já ir deixando o dedinho aí no seu curtir, joinha. Ah, não gostou dos outros programas? Acho que esse aqui vai ser ruim também? Pode colocar um dislike também. Interaja aí nos comentários, porque hoje eu estou com ninguém mais, ninguém menos que Tiago Cabeleireiro, mais conhecido como Tiago Cabeleireiro, e ele é o Roberval Santiago. Isso aí. Seja muito bem-vindo ao Opa. programa Empreendedorismo no Sangue e na Alma, gravado aqui no estúdio A Positivo. E para você que está em casa, eu sou o cliente, apesar que dessa vez eu resolvi passar a maquininha em casa mesmo. Às vezes ele fica até meio chateado assim, né? Vai ter Porque uma fala, taxa. caramba, tá deixando o pai de família sem condições aí de bancar a compra do mês. Mas pensa num cara profissional. Eu confio o corte de cabelo meu e o do meu menino também, de vez em quando, que a minha esposa também gosta de alternar um pouco, né? Mas esse cara corta o meu cabelo. Ó. A gente tava numa discussão aqui nos bastidores, falando assim, não, que tem 13 anos que eu tô com a minha barbearia, meu salão de cabeleireiro aqui. Mas fazendo os cálculos mesmo, ele vai explicar direitinho, mas tem mais de 20 anos, certeza que eu corto cabelo com esse cara. E ele está aqui para partilhar um pouco sobre como que é empreender na área de cabeleireiro. Se você tem interesse de empreender nessa área, já vai pegando aí, porque ele vai deixar alguns insights, algumas dicas do que funcionou para ele e, de repente, parte do que funcionou para ele, ou até tudo, pode servir para você também. Tiago mesmo ou você quer que eu chame de Roberval Não, Santiago? pode chamar de Tiago. E é um prazer, Cláudio, estar aqui. Eu desde já agradeço a oportunidade aí, né? E dar o meu depoimento. Quem sabe? É um prazer receber você aqui, cara. Opa, que Porque, olha, agradeço. o Brasil precisa de pessoas corajosas, da mesma forma que você faz na área de cabeleireiros, eu faço na área da música e outras pessoas que já passaram aqui, que fazem cada um na sua área. A Avícola com Elias, o Carlos da HC Informática, que faz impressão de apostilas, o Rodrigo Rodrigues, que é do da Alpha Times, Granja News, Many Press, International Group, que ele tem jornal até lá em Orlando, na Flórida. Legal. Então, assim, são pessoas, quem que eu já falei foi o Tiago está aqui hoje, o Elias, o Carlos, o Rodrigo Rodrigues e o Vilela, que empreende na área de foto e vídeo, principalmente na área profissional, que ele pega e atende mais empresas, mas ele faz alguns trabalhos pessoais também, com Certo. menos frequência, mas é um cara que partilhou também uma riqueza enorme de detalhes do que ele andava fazendo por aí antes. E a pergunta que eu já faço logo de cara, atrás da tesoura cortando o cabelo das pessoas, quem é o Tiago Cabeleireiro? Tiago Cabeleireiro, né? Sou casado, né? Tenho 3 filhos, 2 netos. Inclusive tá para vir mais um até novembro. Olha. Maravilha, o Natanzinho. Eita, que legal. Legal. Sou profissional da beleza, né? Faz mais ou menos uns 39 anos, tá? A história é longa, né? Assim como eu iniciei e até aqui, né? Graças a Deus é onde eu cheguei, né? Então, para mim é uma satisfação em poder compartilhar, né, com cada um e incentivar você que realmente tem um desejo aí de empreender, né? É importante, né? E saber passo a passo para isso, né, Cláudio? Porque é importante as pessoas entender como funciona. Às vezes as pessoas pensam assim, olha, eu vou abrir um salão, já vou ganhar dinheiro, não é bem assim. A gente tem que saber que tem um passo a passo para isso, tem que batalhar, tem que se dedicar, estudar. E aqui eu estou para dar uma dica importante. Se você realmente quer entrar nessa área, é um bom negócio, é uma área boa, viu, Cláudio? É uma área Muito legal. Bom saber, porque assim, o maior erro de quem resolve empreender, ainda mais com esse imediatismo que existe hoje em dia, clicou, tocou, já está ali na tela, Mercado Livre, esses magazines, Magazine Luiza, esses Shopee da vida. Clicou o negócio no outro dia, às vezes menos de 24 horas, se você pede de manhã, às vezes à tarde já está entregue. O pessoal pensa que empreender em qualquer área é da mesma forma e não é desse jeito, né, Tiago? Não é, né? Mas uma pergunta que eu faço para todos e com você não vai ser diferente.
O que fez você empreender? Quanto tempo, em primeiro lugar, você trabalhou? Chegou a trabalhar CLT antes de ser cabeleireiro ou quando você resolveu trabalhar, você já foi de cabeça nesse ramo, já empreendendo? Conta um pouco aí pra galera, pra mim e pra Ah, galera que tá tá. aí nos assistindo. Antes de empreender, eu fui CLT. Nos anos 80, eu trabalhei em metalúrgica. Metalúrgica, na época, estava em alta. E foi bem nesse tempo em que eu trabalhava numa empresa, até ganhava bem, viu, Cláudio? Eu ganhava bem na época, porque como metalúrgica estava muito em alta, mas era algo que para mim eu não estava satisfeito. Eu tinha, assim, um desejo de trabalhar por conta. Foi sempre o meu desejo. Para você ter uma base, eu com 15 anos de idade, com 15 anos foi quando surgiu esse movimento black no Brasil, né? Influência americana, como sempre, Sim, né? sim, claro. E aí o que aconteceu? Eu lembro que nesse tempo, esse movimento black envolvia muita coisa, a música, a moda, a roupa e também o cabelo, né? Que eram os cabelos bem Os Black black, Power. Tipo, já que você tocou nesse assunto, eu me lembro quando era molequinho, apesar de não parecer, tem uma diferença de idade, não é tão grande, mas o cara parece novinho, mas tá bom. ele já tá já na casa dos Tô 60 já? 61. 61, olha só. Eu falo pra todo mundo que eu queria ter puxado o lado negro da minha família. O cara parece mais novo que É eu. isso. Mas eu lembro do desenho dos Globetrotters. Você se recorda desse desenho que eram os Lembro. jogadores de basquete? Acho que tinha até um Sim, seriado de personagens homens, atores de verdade, e gerou um sim. desenho. Eu não sei quem veio primeiro. É. Só sei que eu lembro que os caras, meu tio mesmo, o irmão da minha mãe, Tá. ele trazia um garfo. É garfo que É fala? garfo, garfo. De madeira, mas com os grampinhos de aço assim, que ele passava assim e deixava É. aquele negócio redondinho assim, cara. Era muito louco. Desculpa ter te cortado, Não, que mas isso, é vai legal lá. essa recordação, né? E foi bem nesse tempo que os amigos, né, influenciados por esse movimento e tal, e queria cortar o cabelo daquele jeito, eu já tinha assim uma vocação para essa área, né? Então eu pegava os amigos ali, era engraçado, Cláudio. Pegava, assim, cortava o cabelo do pessoal no quintal, na cozinha, sabe? Onde tinha um espaço de Isso ainda trabalhando CLT. isso, Você trabalhando estava não, trabalhando isso, CLT e CLT, você fazia isso. nas Ó, horas vagas, você fazia isso com os amigos. justamente, nessa época eu tinha mais ou menos 15 anos, 16, beleza. Aí ganhava até uns trocos na época, rapaz. Ué. E aí foi crescendo e tal. Aí passou um tempo, né? E nessa época eu já estava com 17, depois 18. Aí eu casei, Cláudio, com 19 anos eu casei. Aí eu tive que dar uma parada nessa área, na área da beleza. Falei, beleza. Falei, poxa vida, né? O que eu vou fazer? Aí casei e aí entrei nessa empresa que eu te falei, numa metalúrgica. Trabalhava 2 turnos, não estava satisfeito. Só que na época, como eu trabalhava 2 turnos, o que eu fiz? Eu fui fazer curso. Fui fazer curso de cabeleireiro, na época em Osasco. E eu falei, bom, vou fazer o curso, assim que eu terminar, eu vou tomar meu rumo. Eu vou querer me dedicar nessa área. Agora veja bem, Cláudio, nessa época eu era casado, né? Já tinha o meu filho, o Michel, que é o mais velho. E aí eu tinha que tomar uma decisão, né? Eu tinha que tomar uma decisão, ou a empresa, ou o meu negócio. Meu negócio não, deixa eu explicar. Na verdade, era assim, optar por essa área, porque na verdade, quando eu fui trabalhar de cabeleireiro, eu fui trabalhar de empregado no salão, tá? Então, não era registrado. Era um autônomo, mas não era registrado, mas era empregado. Falei, poxa. Aí foi meio complicado, porque imagina, uma responsabilidade de ter família, filho e tal, e de repente ter que largar para tentar sorte ali, né? Não foi fácil. Mas chegou um momento que eu concluí o curso, né? Antes de mais nada, Claudio, deixa eu te falar, né? Você vê, ó, olha como é que é as coisas. Anos 80. Naquela época, você falava assim, olha, eu vou ser cabeleireiro, era um preconceito, meu amigo.
Já iam pensar que o casamento era só de fachada. Não. Nada contra, gente, fique bem claro, Isso. nada contra a opção sexual, hoje em dia tá tão em alta esses negócios, Sim, né, sim. de trans, de sexualidade, então assim, mas realmente nos anos 80 e 90 era algo muito mais por debaixo dos panos, essa É. questão, e sempre, até hoje ainda existe muita zoeira, vamos dizer assim, Uhum. nessa questão, mas pelas leis e tudo tá diminuindo bastante. Sim. Mas realmente o pessoal já pensava pelo lado que o homem machão dos anos 80 já teria uma tendência homossexual, vamos dizer assim, né? É. Infelizmente existem áreas que as pessoas confundem as coisas, né? Então que fique registrado aqui que nada contra, respeito acima de tudo, mas e aí, como que foi essa Então, questão do preconceito quando falou que ia então, trabalhar na área de beleza? ó, você vê, primeiro obstáculo que eu tive foi justamente aí, né? Eu também não tenho nenhum preconceito, não sou homofóbico, não sou nada. Eu acho que profissão não define sexualidade de ninguém. Eu acho que isso aí é independente. Primeiro obstáculo que eu tive foi o pessoal, eu lembro, o pessoal comentava, e aí, mas não sei o que. Falei, não, gente, falei, vocês têm que entender que é uma profissão como outra qualquer, é algo que eu gosto de fazer e pronto. Aí, e foi o primeiro obstáculo, e aí eu prossegui. Cheguei, falei, fiz o curso 2 anos, aí chegou o E aí você momento, conciliou, enquanto estava fazendo o curso, trabalhando nesse salão que então, você citou, que você vinha fazendo ó, como se foi fosse assim, trabalhando na metalúrgica, ainda fazendo uns bicos também, ou você já pegou e optou já nessa hora, você já optou pelo empreendedorismo, mas ainda trabalha na sua área que você queria atuar, mas trabalhando para os outros? não foi assim, quando eu estava na empresa, eu fazia o curso. Aí só que quando eu concluí o curso, eu resolvi, falar assim, agora é a hora de mudar, agora é a virada. Foi quando eu fui falar com o gerente, né? E eu falei assim, olha, eu queria que vocês me mandassem embora, porque eu estou com um plano, né, de trabalhar na área da beleza e aí o gerente falou assim, rapaz, você está vendo aqui o momento da metalúrgica é uma área boa, você vai largar essa área para tentar a vida, rapaz, sendo que aqui já está certo para você. Aí eu lembro, né, que eu falei para ele assim, falei, senhor, o senhor não leve a mal que eu vou falar para o senhor, mas eu acho que se eu não fizer o que eu gosto, aí que eu vou me arrepender mesmo. Assim, eu prefiro tentar, arriscar, do que mais tarde eu não me arrepender de não poder ter tomado essa atitude. Aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, vai trabalhar na área que você gosta, se não der certo você volta aqui, e aí como nós gostamos do seu trabalho, você pode voltar aqui, aí tá tudo certo. Eu falei, tudo bem. E pelo jeito o cara ficou esperando até hoje. Até hoje, ó, para você ter uma base, né? Uma coisa que eu costumo falar, vou até cortar para essa câmera aqui, já para deixar claro, gente, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e também deixar os seus comentários aí. Se gostou, se não gostou, por que não gostou, gostou, quer sugerir alguém para ser entrevistado aqui, não tem problema. Só que eu costumo dizer que na área do empreendedorismo, a pessoa se destaca em primeiro lugar por fazer aquilo que ama, muito bem feito, porque está fazendo com felicidade, e muitas vezes não é só o financeiro que conta. Sim. Porque você vai terminar o seu dia, você vai encostar a cabeça no seu travesseiro e você vai colher o que daquele dia? Você vai ficar remoendo aquilo, poxa vida, o dia foi triste, não gostei, não estou me sentindo bem. Ou de repente você não ganhou lá, por exemplo, fazer um comparativo bem grosso. R$ 100 hora, ou R$ 100 dia trabalhado numa metalúrgica, ou R$ 30 dia trabalhando fazendo o que você gosta. Eu sou da seguinte opinião, quando eu conheci a minha esposa, inclusive, eu falei, eu prefiro ganhar R$ 300 por mês, na época eu falei, fazendo o que eu amo fazer, que é música, e trabalhar com os servicinhos, os bicos, algumas coisas que eu faço também, além da música e do som para festa, do que ganhar 50 mil numa empresa como diretor, como, sei lá, eu não tenho, como diz o burrão lá da internet, eu não tenho capacidade para isso, mas se um dia tivesse, eu preferia ganhar muito menos fazendo o que eu amo, prefiro até hoje, do que ganhar um montante
passo apertado, mas eu durmo tranquilo, eu encosto a cabeça no travesseiro e ó, puf, eu sou bom de cama, eu deito e durmo. Então assim, no seu caso foi a mesma coisa, você chegou pro seu superior da empresa lá e falou, eu quero me aventurar nessa área porque eu me identifiquei com essa área. Foi justamente isso que aconteceu, mesmo não tendo nenhuma âncora, não tendo nenhum nada para nenhum cais para você amarrar o barco e ficar tranquilo. Foi com o barco por meio da tempestade e graças a Deus até hoje está se mantendo aí, né? Não, E aí você pegou e citou sobre a questão de ter deixado o trabalho lá. Aí quando você ficou quanto tempo trabalhando para uma outra pessoa no salão para você colocar em prática aquilo que você estava aprendendo lá na... Você já tinha aprendido, né? Você já tinha feito curso quando você Sim. começou a fazer o serviço. E aí você deixou de trabalhar na empresa, o cara está esperando até hoje. E aí desde então, quanto tempo você trabalhou para outra pessoa até você resolver abrir o seu próprio salão? Conta aí pra gente. Ó, então, né, só voltando um pouquinho aqui, né, Cláudio, quando eu chego no gerente, falo assim, ó, eu quero tentar, eu vou aventurar nessa área porque é uma área que eu gosto e tal. Aí tá, ele falou assim, ó, então faz o seguinte, aí você, se não der certo, você volta aqui. Falei, beleza. Passou mais ou menos 4 anos, a empresa fechou, ó, uma metalúrgica. Se você tivesse continuado lá então, você teria ficado com uma mão na frente e outra atrás praticamente. Com certeza, com certeza. E essa empresa depois fechou, eu prossegui. E aí fui trabalhar como te falei, né? Fui trabalhar para um salão na época. Tinha um salão aqui na região, em Jandira, que chamava Peter, né? Era um salão bem famoso. O rapaz, ele começou do zero, ele ficou muito bem na época. Fui trabalhar nesse salão. Aí eu trabalhei mais ou menos, Cláudio, uns 7 anos nesse salão. 7 anos. Mas no começo foi muito difícil. Foi muito difícil porque, você imagina, um salão que já tinha um bom movimento, profissionais que já era antigo ali. E o pessoal olhava para mim assim, ficava assim com medo. Tipo assim, o pessoal olhava assim, ah, cabeleireiro novo, a gente não sabe o trabalho dele. Aí foi difícil. Nesse momento para mim foi muito complicado. Aí veio quase com arrependimento. Meu Deus. Será que eu fiz a decisão? será que Tive eu a fiz? decisão certa? Não, claro, porque assim, ó, aí chegava as contas, né? Chegava as contas. E aí, cadê o dinheiro? Aí, meu amigo, aí complicava. Aí tinha aquele negócio, chegou as contas e tal, e eu falei, meu Deus, o que que eu fiz, né? Falei, mas vou prosseguir. Aí só que teve uma coisa que começou a dar uma virada pra mim. Bem eu tinha mais ou menos uns 6 meses no salão. Eu falei, pô, mas por que esse pessoal tem um movimento e eu tô patinando? Aí eu comecei a fazer, usei uma estratégia. Eu olhava os cabeleireiros trabalhando assim, eu vi os detalhes que ele fazia em cada corte de cabelo, que aquele cliente gostava. E também tem o detalhe também do tipo de cabelo, que nem sempre o rosto da pessoa tem tudo isso que você Muda. que trabalha na área, você sabe que não é qualquer Então. corte de cabelo que serve para qualquer cabeça, né? Vamos dizer Então. assim, para qualquer pessoa. Ô, Cláudio, você que corta o cabelo comigo, às vezes você some, né? Você reparou? Inclusive, às vezes você fica até incomodado, porque eu sou muito detalhista em cabelo. Você reparou Sim, isso? sim, às vezes ele vem, eu corto cabelo com o cara faz anos, mais de 20 anos que eu corto cabelo com o cara, aí ele tem mania de pegar o espelho pra vir atrás, né, que coloca aqui assim, e aí, Cláudio, tá bem? Eu falei, cara, se não tivesse bem eu não vinha mais aqui, eu já confio no seu trabalho. Não, mas é porque é um hábito bom, né, que você se está mostrando que você está se preocupando Sim. com o bem-estar do seu cliente, não é Sim. simplesmente, eu vou cortar porque eu vou pegar meu dinheiro aqui, vou pagar minha conta e não quero saber de mais nada, né? É o diferencial de cada profissional, né? Então, eu sou muito detalhista, assim, os detalhes, para mim é a minha marca registrada. Claro. Tanto é quando, no início da minha carreira, aí o pessoal falava assim, ah, Thiago, você é muito detalhista em cabelo. Não é meu jeito, pessoal. Para mim, um cliente pode sentar, pode cortar o cabelo comigo há décadas. Eu sempre vou estar nesse detalhe porque é o meu ponto-chave assim, de trabalho, é o que eu gosto.
Às vezes eu sei até que eu incomodo o cliente. Ah, tá bom, não, calma aí, que eu vi uma ponta aqui. É assim, meu jeito, né? Verdade. Ainda mais eu que não sou metrosexual, que fala, né, quando a pessoa, o homem se preocupa demais com a Certo, beleza, é. né? Às vezes eu nem via, às vezes tinha um detalhezinho, um fiozinho de cabelo aqui em cima. Ele, peraí, Cláudio, ó. É isso mesmo. Na hora que já tava limpando, assim, né? Passando aquela escovinha, como é que chama Isso. aquela Escova do brochinha lá, dente, sei lá como é é. que chama. Na hora que tava, peraí, vem aqui. Eu falei, não, tá bom, não, vem aqui, rapaz. Porque a preocupação é igual eu aqui no estúdio. O cliente chega, já aconteceu várias vezes do cliente falar assim, Cláudio, tá bom. Eu falo, não tá bom. Ah, mas por que não tá bom? Eu falei, porque na hora que alguém pegar esse detalhezinho que, na minha opinião, não tá bom, de repente é um produtor, é uma outra pessoa que presta atenção nos detalhes, vai fazer diferença. Então, o meu maior cartão de visita e o seu maior cartão de visita é o serviço bem prestado. E às vezes a gente acaba, entre aspas, parecendo chato. Mas eu já cheguei a falar para cliente aqui, falar assim, ó, não adianta, eu vou ganhar o seu dinheiro e não vai servir para nada esse trampo seu, porque tá desafinado, porque tá fora do ritmo, porque você não tem voz comercial, que é o que acontece muitas vezes, a pessoa tem um dom de compor, mas não tem o dom de cantar, mesmo fazendo aula. Tem gente que nem fazendo aula não consegue pôr para fora aquele sentimento, por questão de dom também, eu acredito É. muito nessa questão. Da mesma forma, você cortando cabelo. É quase como se fosse uma impressão digital que você deixa na cabeça da pessoa. Não porque encostou, mas Sim. porque é Sim, a sim. sua forma. Ninguém vai cortar o cabelo igualzinho você, mesmo se fosse seu filho que tivesse crescido do seu lado. Ou qualquer outro profissional. Então, Sim. cada um tem sua marca registrada. Então, aí você trabalhou 7 anos. 7 anos. E aí o desejo de empreender veio a partir do momento que você viu, falou, pô, tô deixando metade do que eu tô ganhando, ou às vezes até mais, não sei qual que era a partilha de quem trabalha no salão, às vezes é 50-50, às vezes é 40-60 para um lado, ou 40-60 para o outro, varia muito de salão para salão. Esse foi um dos motivos que você falou assim, pô, se eu tô deixando tanto na mão do cara, eu acho que se eu montar um negócio para mim, o negócio vai fluir melhor. Qual foi a sua decisão de deixar de trabalhar para alguém e trabalhar para si mesmo, que é o tema do nosso programa, empreendedorismo? A partir de qual momento, qual foi a virada de chave que você fez, que teve na sua cabeça, que fez você empreender? Na vida é assim, você semeia e tem um tempo que você começa a colher, né? E foi bem nesse tempo que eu comecei a observar os profissionais trabalhando, comecei a fazer algo semelhante, parecido, comecei a pegar muita confiança pelos clientes e ali fui crescendo, fui crescendo. Aí chegou um ponto, né, como eu tive assim, um grande apoio na época do, do proprietário ali, né, eu falei para ele, falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, já se passou 7 anos e eu estou pensando montar um próprio negócio, mas que tal a gente fazer uma sociedade, né? Propus isso aí, né? Porque era uma parceria legal, apesar que eu trabalhava ali, eu ganhava 60% na época, era 60%. Mas esses 40% fazia falta para mim, fazia diferença, né? E aí eu lembro que o proprietário na época falou assim, não, se você quer seguir seu rumo, pode seguir seu rumo, e você fica com o seu salão, eu fico com o meu. Eu falei, beleza. E foi quando eu montei meu salão. Eu lembro que na época eu tinha um chevetinho. Eita, Eu lembro desse chevetinho. Chevette. Você lembra, né? Eu tinha um chevetinho, vendi aquele chevette e ali eu montei o meu primeiro salão, né? Na época. E ali eu comecei a prosseguir. E ali começou a dar uma virada na minha vida, né? Ali eu já tive outra experiência, que foi a experiência de ser o empreendedor ali, né, Cláudio? É diferente. Porque é diferente assim, por exemplo, eu trabalho para você. Eu não tenho preocupação na questão de pagar aluguel, pagar água, pagar luz, pagar imposto. O meu negócio é trabalhar É e... onde você começou a ver que os 40% que ficava na mão do cara, digamos que ia para a luz, para o aluguel, para pagar outras É, despesas que tinha de material no então, salão e tudo. justamente. Então, Aí você falou, opa, eu não sei se foi tão bom negócio assim de princípio, mas aí, logicamente, você administrando começa a entender que se fizer um aperto, esses 40% que ficavam ainda sobravam um tiquinho, né, para poder marcar com outras coisas. ó, eu lembro que o rapaz, ele falava assim, né? Ele falava assim,
Se um dia você tiver seu salão, você vai ver como é que é, cara. Não é fácil, não. Inclusive, ele até falava assim, não sei não. Eu te aconselho, não monte seu salão não, que você vai ver que pesa e tal. Realmente, a gente sabe que pesa, mas aí o diferencial é como você trabalha e como administra o seu dinheiro também. Porque tem uma coisa, ó, todo empreendedor, isso é regra, pessoal, isso é regra. Você tem que tirar 30% desse valor que você ganha. Não importa se você ganha, vou jogar lá 5 mil, tira esses 30%, porque ali é o que te garante. É como se fosse seu fundo de garantia, seu PIS. Porque chega o momento que você precisa. Então, isso é regra. Regra para qualquer empreendedor. A gente aprende isso aí, né? Então, esses 40% para mim, eu sei que tinha que pagar aluguel. Na época eu pagava aluguel, né? E tinha que pagar aluguel, pagar os impostos, mas sempre tinha uma reserva ali que dava para segurar aqueles meses que era mais. Menos O movimentado. gráfico é isso, né? Altos e baixos, né? Então, é assim que você tem que administrar o negócio, né? Verdade. Aí a virada de chave foi justamente essa, de você ver que esses 40% que ficava dava diferença no seu orçamento e mesmo administrando ainda era mais vantajoso ter o Sim. próprio negócio. Você já chegou, quando você foi empreender, você chegou a ter pessoas trabalhando junto com você? Ou você começou, na verdade pode ter começado sozinho e depois vir alguém para Hum. ajudar, mas durante quanto tempo? Porque atualmente, como eu conheço o Thiago, eu vou explicar um pouco também desde quando que a gente se conhece, desde quando eu me entendo por gente praticamente, porque nós somos moradores do mesmo bairro aqui. Sim. Você chegou, já veio para cá grande ou você chegou a nascer também na época, você é desde pequenininho morando aqui na região do Parque Santa Teresa? Eu sempre fui pequenininho assim. Não, mas desde quando os seus pais vieram para cá, você já era Entendi. nascido ou não? Mudar a forma da pergunta. Gente, deixa eu curtir, deixa eu comentar aí. Tá uma palhaçada esse negócio, porque assim, a gente tem que fazer o negócio ficar desenrolado para poder entreter o pessoal de forma alegre. Então, Sim, com certeza, seus né? pais quando vieram para cá, você já era nascido ou ainda não? Não, então, eu vim pra cá, eu tinha 11 anos, Ah, né? então já era 11. nascido, bem nascido já era bem nascido. Então é mais ou menos a época que eu nasci, foi a época que Ah, você veio pra tá. cá, que você tá com 61, eu tô com 47. Então Ah, tá. ainda demorou um pouquinho pra eu nascer nessa época aí. Mas meu pai, como morador antigo aqui também do bairro, veio pra cá em 77, eu nasci em Ah, 78. tá. Você já chegou mais ou menos nessa época de 76, 76, 75, 76. né? É. E aí você encontrou aqui no Matagal Danado, que era aqui na região. Então a Ok. gente se conhece desde essa época. Não sei se na época os pais dele chegou a trazer alguma coisa. Você já chegou a trazer coisa para meu pai arrumar alguma vez? Já. Ah, sim. Então a gente já se conhece de uma Com data certeza. longa, além de estarmos na mesma calçada aqui, né? Do mesmo lado da rua, descendo aqui nesse sentido que eu tô aqui, ó, descendo a rua nesse sentido aqui, ele tá praticamente na esquina da rua da mesma, da onde a gente tem um estúdio aqui. Então, assim, eu já conheço de longa data. Para você que não sabia como que eu fiz o convite para o Thiago, é porque ele é meu cabeleireiro e também porque ele já é Uhum. conhecido de longa data e eu confio a ponto dele vir partilhar essas Opa, experiências com a gente. obrigado. Então, assim, falando da questão, você Hum. trazia alguém para trabalhar junto com vocês? Quando você abriu, já teve alguém trabalhando junto ou demorou um tempinho até algumas pessoas trabalharem? E durante quanto Uhum. tempo teve isso até você resolver trabalhar sozinho? É, como eu falei, eu trabalhei num salão que tinha vários, desculpa, vários profissionais, né? Depois eu montei um meu, e aí por um período eu trabalhei só, depois eu resolvi ampliar, porque a minha esposa foi trabalhar, não, antes da minha esposa trabalhar comigo, eu tive manicure, na época tive outro setor lá que era depilação, e eu ampliei, mas, com licença um Pode pouquinho, que tomar um pouco de água, sem problema. tem Enquanto isso, gente, já vou reforçar. Curte, comente, compartilhe, enquanto ele está hidratando as cordas vocais aqui. tempo seco para E mim. aí o tempo seco, esse inverno que tá meio estranho, né? Uma hora esquenta, outra hora esfria. Continuando. Então, aí, na época eu coloquei duas profissionais para trabalhar comigo e tal. Mas aí não deu muito certo. Não deu muito certo. E foi quando eu chamei minha esposa. Falei assim, ó, vamos trabalhar, faz alguns cursos, vem trabalhar comigo, que é melhor. Pelo menos fica tudo em família. Aí na época eu dispensei as duas profissionais. E a minha esposa trabalhou comigo.
E ali nós prosseguimos. Na época eu trabalhei centro de Barueri, ali na Campos Sales. Depois eu mudei para Silveira, fui para Silveira, fiquei um tempo em Silveira. E depois uma coisa que eu nunca pensei, Cláudio, trabalhar aqui na região, né? Você vê, eu com um salão aqui, né? Um ponto ali tudo. Eu nunca pensei, porque eu comecei a trabalhar, né? Iniciei minha carreira em Barueri. Então me apeguei muito com essa questão assim de cliente. Ah, meus clientes de Barueri, se eu sair daqui vou perder muito cliente e tal. Mas chegou um momento que para mim estava complicado a questão aluguel. Estava muito complicado. Na época, não tinha muito acordo com a proprietária, ela aumentava demais. E outra, foram passando-se os anos e os custos foram sempre aumentando, Ah, né? sim. E a gente não consegue adaptar a nossa cobrança em cima da atualização monetária do país, né? Então, Aí chega uma hora que fica numa corda bamba, né? Você vai trabalhar só para pagar aluguel ou vai trabalhar para poder também fazer o seu ganha-pão, né? então, ó, eu cheguei numa conclusão. Para mim, tá, pessoal? Para mim, eu entendi o seguinte, que trabalhar pagando aluguel para mim era como se eu tivesse no sistema CLT ainda, como se fosse empregado. Quantas vezes eu peguei esse salão do nada, assim, ó, tinha que arrumar do piso ao teto. Aí o proprietário alugava baratinho para mim, porque ele queria que desse um trato lá. Aí dava um ano, aí o que acontecia? Ele fala, ah, já que você já fez tudo que precisava, tchau, que Não eu vou colocar outro valorizava. e vou pagar, É, cobrar mais não. caro o aluguel. Aí eles faziam assim, é mais ou menos assim. Ó, é o seguinte, o ano, quando você vê aqui e tal, é tanto, mas agora ele quase que dobrava. Falei, o que que é isso, meu amigo? Eu arrumei aqui tudo, olha o que eu fiz. Ah, bom, você fez porque você quis. Olha, Era assim, tem muita rapaz, era gente muito. maldosa nesse Não, mundo, era né? muita humilhação, né? Aí foi quando, Cláudio, eu fiquei muito tempo. Eu lembro que o último ano que eu fiquei em Silveira, né? Jardim Silveira, hein? Fiquei 11 anos naquele local ali e aí eu lembro que era um mês de reajustar o aluguel, né? Aí a mulher jogou o valor lá em cima, né? Eu mandei a mensagem pro pessoal da imobiliária, eu falei assim, ô, por favor, fala pra proprietária lá manter o valor do aluguel, que eu não quero sair daqui. Aí ela mandou um recado. Olha o recado que ela mandou. Falou assim: ah, fala pro Thiago, se ele não estiver satisfeito, pode fechar o salão dele e ir embora. Isso porque eu pagava direitinho. Nossa. Não, pra mim foi assim, humilhante, né? Eu lembro que nessa época, foi num sábado, vim pra casa, aí a minha mãe tava em casa, né? Ela falou: o que que você tem, meu filho? Ah, eu falei: ah, mãe, a mulher lá e tal. Falou: meu filho, faz o seguinte, pega esse ponto aqui, porque ali, ô, Cláudio, aquele ponto Uhum. era uma garagem ali na época. Sim. Falou: pega aqui, ó, faz assim, fica mais um ano lá e avisa seus clientes que você tá mudando e tal. E eu falei: poxa vida. Aí eu arrumei aquele ponto ali, deixei super legalzinho. E foi quando eu mudei, né? E fiquei super satisfeito ali, coisa que eu não pensava, eu mudei e tô aí, né? Os E 13 você anos. preocupado com os clientes e muitos clientes que eram fiéis a você se deslocavam de Barueri para cá para cortar cabelo com você, porque Sim, não ia deixar na mão de outro qualquer até acostumar com o jeito. Porque também a questão do cabeleireiro tem aquela questão também, gente. Você tem que ser bom de papo. tem Porque que. você tem que dominar vários assuntos, estar bem atualizado, porque a gente costuma falar que rola muita fofoca em salão de beleza, Sim, né? Mas na verdade eu tenho como partilha, você compartilhar dificuldades e alegrias com aquele profissional no qual você confia a ponto de deixar o cara cortar seu cabelo. Então acho que a gente mesmo tem vários papos, né, que a gente faz enquanto eu tô lá cortando cabelo, é, você desabafa, eu desabafo, a gente partilha muito, nós somos cristãos, eu sou católico, ele é evangélico. Mas a gente partilha muita coisa de Deus também, né, sim, quando a com gente está certeza. conversando. Então acho que além do salão de beleza, poderia dizer até que dependendo do local, eu acho que o seu também é um caso, é quase que uma terapia. É É quase que um verdade. psicólogo muitas É vezes que verdade. está ali É isso segurando aí. a tesoura, porque partilha muita coisa.
Então aí quando você começou a empreender, que você chegou a ter quantas pessoas? 2 pessoas? 2 pessoas. Que fazia Isso, depilação, fazia unha, fazia... isso. Era realmente um salão de beleza, não era só um Sim. salão de cabeleireiro. Não, era, posso dizer assim, completo, né? Sim. Completo. E aí depois que você veio pra cá, você manteve mais só mesmo a questão dos cortes de cabelo, né? Isso. Aqui eu tive também manicure, tá? Mas era pontual, não era É, alguém fixo. Era quando alguém ligava, marcava uma é. hora, você chamava a pessoa para Não, poder tinha vir um pessoal fazer. que vinha, era fixo, Ah, já era tá? fixo. Então, como você viu lá, o meu salão, pegando as 2 salas, se torna até um salão Sim. médio, né? Aí eu fiz diferente. Tá? O que acontece? A pessoa que trabalhava de manicure, para você ter uma base, ela me pagava uma porcentagem. Aí só que ela achou assim, a manicure falou assim, tá meio complicado para mim, porque eu tenho que dar uma parte ainda do que eu faço. Aí eu propus o seguinte para a pessoa, falei assim, vamos fazer diferente então. Vamos rachar as despesas. Não, eu fiz diferente, porque é o seguinte, Cláudio, assim, ó, por mais que você tenha uma pessoa que trabalha, você tem um profissional que trabalha com você, essa pessoa, ela sempre pensa futuramente qual que é o sonho. Tem meu salão. Tem o próprio salão. Não é? Não é assim? Verdade, Ah, verdade. tem meu salão, quero ter meu salão. Aí eu propus à pessoa o seguinte, vamos fazer assim, você aluga essa parte aqui, essa sala, você fica com essa sala, você monta seu salãozinho bonitinho e você me paga um aluguel. Que é o que está acontecendo É o agora. que está acontecendo agora. Ah, legal. É Que já melhor. era de sua confiança, uma pessoa que trabalhava Então, bem, e de repente ela já empreendeu do lado seu, que já também não diria que seria uma concorrência, mas é um negócio que é bacana, porque tem clientes dela que podem, de repente, que ela lida muito com mulher lá, né? mulheres, é E de isso. repente o marido dessa mulher pode vir cortar o cabelo com você ou vice-versa, né? O cara fala assim, pô, tem uma mulher que faz um trabalho de beleza aqui do lado, eu vou trazer, eu sou cliente do Thiago, eu vou trazer minha esposa enquanto eu corto meu cabelo aqui, ela faz a beleza dela no Isso. salão do lado. Que é o Então, de que- certa forma, foi uma colaboração que houve aí, vamos dizer assim. Então, ela começou a resolver empreender também, né? Ela tá com um salão que não tem nada a ver, ela só paga o aluguel para você, é isso hoje? Isso, só paga o aluguel E não tem nenhum vínculo além disso. Não. É tudo bonitinho no contrato, né? Legal. Tudo certinho e é legal porque você vê o ânimo da pessoa. Você vê o ânimo da pessoa. A pessoa ela tem o cantinho dela, tem o salão dela, tem a clientela dela. E a gente realmente faz essa parceria. Tem pessoas que estão lá, por exemplo, como eu sou cabeleireiro unissex, às vezes as mulheres cortam comigo, quer fazer sobrancelha com ela, quer fazer unha com ela, vai lá, então é legal, é uma parceria legal, tá? Bacana. E outra, não tem aquele vínculo também trabalhista com a pessoa, né? Que é difícil, né? Complicado. Mesmo não tendo nada, tendo um acordo de cortar 60-40 ou 50-50, a pessoa, se ela agir de má fé com você, ela pode mover uma ação judicial, Então, né? Que acaba sendo prejudicial para ambos os lados. Então. Porque se você é um cara que documentava tudo, é pior para ele, que se ele entrar com o advogado, ele vai ter que arcar com o advogado e ainda vai receber menos do que deveria, ainda vai ter que partilhar com o advogado, você não poderia ter feito um acordo direto com a pessoa que estava contratando, né? Mas agora uma pergunta que eu quero fazer em relação a o que... Teve alguma, você já citou meio que por cima, mas uma situação que por pouco fez você deixar de trabalhar depois que você chegou a ter, depois que você resolveu realmente só empreender. Teve situação que você por pouco não desistiu? De repente uma baixa demais de serviço ou uma questão de, como é que eu posso dizer? Uma situação que por pouco foi uma, assim, andando na corda bamba, por pouco você caiu pro lado do CLT de novo durante esse período dos praticamente 30 e poucos anos aí que você trabalha só na área de beleza. Teve alguma época que você por pouco deixou e voltou ou a trabalhar com outros cabeleireiros ou voltar para a área da metalúrgica nesse período? Ou depois que você entrou, você, não, 100% cabeleireiro e eu não quis saber de desistir nunca? Então, nesse período, né, Cláudio, o caminho aí, né, há 39 anos no ramo, já teve muitas crises, tá? Se fala assim, anos 80, teve a crise a superinflação no nosso país. Cruzado novo, cruzado velho, cruzado Isso mesmo. descruzado.
Cruzado. Eu era moleque nessa época, eu não era pai de família ainda, eu não tinha, meu pai ainda bancava 100% das coisas de casa aqui, mas a gente acompanhou as superinflações dessa época aí de vai moeda, aí os caras imprimem nota, Isso carimba a mesmo. nota, que eu lembro que tinha nota que era carimbada, era É, valor em cruzado escrito e carimbou com cruzeiro, ou era cruzeiro, depois carimbou com cruzado, é. aí era de 500, passou a ser 5 praticamente, né? Porque o valor da nota, a nota tinha um valor gigante, um Tinha, monte de zero, era mas ela mesmo. valia muito menos do que Com aquilo que estava certeza. impresso nela. Então essa foi uma das crises, então já começou nessa época dos anos 80 já, É, os altos e baixos. então, eu lembro que era assim, né? A inflação era 60% ao mês. Aí eu tinha que fazer assim, de manhã eu tinha que cobrar até meio-dia um preço, né, do corte, de meio-dia para frente era outro. Era uma coisa loucura. E tinha que pegar aquele dinheiro e correr para o banco e depositar, porque se não fizesse isso aí, no final do mês ia perder 60% do valor, né? Então foi uma crise que me abalou muito, mas graças a Deus deu para superar, né? Agora, a crise quase que eu vou, não digo assim, voltar a ser CLT, né, Cláudio? Foi justamente esse período aí quando a mulher, a proprietária, ela quis aumentar muito o valor do salão e eu pensei seriamente, eu cheguei em casa decidido, falei assim, ó, vou fechar o salão e vou trabalhar de empregado, tá? Mas não seria CLT porque trabalhar num salão Alphaville, né? E na época minha mãe me deu um conselho, Cláudia, como eu estava falando, ela falou assim, não, meu filho, arruma aqui, fica mais um ano, avisa seus clientes, e os clientes... Foi o melhor conselho que a minha mãe me deu. E posso falar assim também, né, Cláudia, que foi o último conselho que a minha mãe me deu, porque depois de 2 anos ela faleceu, né? Então sua mãe, sempre, como todas as Poxa mães, vida, tem boa participação na vida profissional porque, dos filhos e pô, incentivo, né? com certeza, né? Então, essas crises, teve crise também, Cláudio, que até complicado, quando eu tinha meu salão Centro de Barueri, em 98, rapaz, foi uma época muito boa para mim, muito boa mesmo. Aí eu lembro que final do ano, infelizmente entrou dois elementos no meu salão, ali entrou dois elementos no meu salão, e ali eu lembro que era dia 21 de dezembro. Aí eu pensei, falei, o que eu vou fazer? Eu fecho aqui, eu vou embora. Foi quando eu fui para Silveira. Mas em tudo assim, sabe que eu agradeço? Tudo tem a mão de Deus no Não meio. tem a mão de Deus, porque ó, tem coisas assim que acontecem na nossa vida, a gente não entende por quê. Você passa aquele momento difícil, assim, mas por que eu tô passando isso? Mas lá na frente a gente acaba entendendo, sabe? Um versículo que se encaixaria nisso é tudo concorre para o bem daqueles que Poxa, temem e amam a Deus. muito bom, é isso mesmo, realmente. É Então, isso às vezes a gente mesmo. tem dúvidas, a gente se pega, né, numa situação que a gente não entende. É um carro que quebra, é um dinheiro que não entra, é algo que uma situação de saúde que acontece. E de repente se você for pôr na linha do tempo e começar a analisar, para nós que somos cristãos, eu não sei qual que é a fé que você partilha, que você frequenta, mas assim, se você pôr tudo que acontece na vida da gente tem os porquês. Se a gente for esmiuçar, for buscar na raiz daquele problema, você vai ver que muitas vezes era um livramento, era algo como se fosse uma distância que você vai pegar para trás para você correr e ter impulsionamento Uhum. suficiente para poder superar aquele obstáculo. Então, para você que está aí assistindo, além de curtir, compartilhar e você também, ou não curtir também, não tem problema em se inscrever no canal, vá pegando, vá absorvendo, seja na área de cabeleireiro, que é a mesma área que o Thiago está aqui, e o telefone toca, bem no meio do programa e não tem problema que é telemarketing, mas a gente deixa os celulares ligados aqui, você está ouvindo às vezes os recados, porque se pintar alguma ligação importante, nós como empreendedores a gente tem que atender, Uhum. obviamente. A gente vive Sim. disso, então a gente não tem secretária, não tem É secretário, isso. não tem... Eu pelo menos não tenho, o Thiago também não. Mas assim, pega essas dicas, aplica naquilo que você está querendo, se você está querendo empreender, seja em qualquer área, na área da música, na área de cabeleireiro, na área de avícola, na área de todos que já passaram e que ainda vão passar aqui, vai ter dicas que, se você colocar tudo no pacote, é tudo muito semelhante, mas cada um tem a sua particularidade para poder partilhar e chegar a um consenso de que você possa absorver.
informações que vão te servir, caminhos que você não vai precisar percorrer porque essa pessoa já percorreu e já está te mostrando algo que possa fazer com que você pegue alguns atalhos, né? Porque a gente está aqui de passagem. É o que eu falei para o Thiago nos bastidores, já falei para as outras pessoas aqui. A gente está deixando um legado para os que vão vir depois da gente. Pode ser que daqui 40, 50 anos, quando alguém estiver assistindo esse vídeo, na data de hoje, que é dia 25 de agosto de 2025, estamos partilhando coisas que aconteceram nos anos 80 e 90 e hoje, na data de hoje, a situação política também. Pode ser que não seja a mesma daqui os anos que vão se passar, pode ser que a gente nem esteja mais aqui, a gente já tenha partido dessa para melhor, mas a ideia é deixar um legado de quem foi o Cláudio que entrevista, quem foi o entrevistado, o Thiago, os outros que já passaram e ainda vão passar. Então, fica aí essas dicas para você. Uma outra pergunta. Curte, comente, compartilhe. Não se esqueça, eu tenho que fazer isso direto, porque eu mesmo fico às vezes passando e a gente esquece de dar essa moral para a galera que produz conteúdo. E com a gente aqui não é diferente. Depois eu vou deixar também nos comentários, na descrição aqui, as redes sociais do Thiago, para que você possa também o WhatsApp, para marcar horário para cortar o cabelo com ele, para de repente ter alguma dúvida que você tenha aí, de repente você quer perguntar para ele, uma dificuldade que você está passando, eu acho que você vai estar aberto para... Com certeza. Vai estar aberto para também compartilhar um pouco de conhecimento. Existe o Sebrae, existe outras plataformas aí que a pessoa também possa procurar para poder se especializar na área, fazer uma pesquisa de mercado, enfim. Existem várias pessoas, inclusive o Rodrigo Rodrigues, que é do jornal, ele tem um instituto de pesquisa também, que às vezes o cara tem grana para investir no negócio. Ele consegue fazer uma pesquisa de mercado para analisar, entrevistar 200 pessoas e ver qual que é a dificuldade daquilo que a pessoa mais tem no bairro. Então é bom você fazer pesquisa de mercado, fazer tudo isso. Um caso que você, de repente, tenha atendido um cliente ou alguns clientes que tenha trazido mais de um cliente por causa do bom atendimento. Você deve ter vários, mas você já atendeu algum famoso? Você já teve alguma experiência cortando o cabelo que você gostaria de partilhar? Seria a riqueza de se trabalhar além do dinheiro que cobra do serviço, de você ter uma experiência que fez você cada vez, né, que fez você se motivar ainda mais trabalhando na área de cabeleireiro, na área de beleza. Famoso, posso dizer, o meu filho, né? Olha, deixa eu cortar de novo para essa aberta aqui, porque esse cara aqui, quem já ouviu falar do Ed Mota? Todo mundo que está assistindo aí, deixa no comentário, conheço sim o Ed Mota. O Michel Lima, que é o filho dele, que a gente tem uma história de vida muito legal, musical também. Inclusive, no começo, quando o Michel estava se interessando, eles tinham comprado um teclado que acho que não sabia muito bem como programar, usar. Eu até dei na minha limitação de tecladista até hoje, que o Michel tá tipo 2 milhões de anos luz na minha frente, porque o cara manja, ele se dedica 100% à música. É o produtor musical hoje do Ed Mota. Ele tem um estúdiozinho na casa dele, dá aulas também, né? Sim. Inclusive, já convidei ele para participar, mas tá meio difícil de encaixar a agenda. Mas eu quero ainda trazer ele no programa Música no Sangue na Alma para partilhar um pouco sobre música, sobre essa experiência, inclusive, de trabalhar com o Ed Mota. Diga-se de passagem, o Ed Mota é um cara exigentíssimo na área de música, mas aí eu acho que ele pegou um cara que ainda acaba sendo mais exigente do que ele mesmo. Porque o Michel, ele é um músico de altíssima categoria. Jazz, essas pegadas mais soul music, o cara destrincha um teclado. Depois você pesquisa aí, Michel Lima, piano, se eu não me engano. Michel Lima com 2 M, tá? Com 2 M's, né? No Instagram. Isso. Lima com 2 M's, Michel Lima. Você vai pesquisar, você vai achar aí. Ele é pai do Michel, que é um músico excelente. Então, além do seu filho, então, aí... mais alguém que você já chegou a trazer o Ed Mota aqui na sua garagem ou ainda não? Aqui não, né? Mas eu tive o prazer de conhecer o Ed Mota pessoalmente. E eu lembro, Cláudio, que na época eu falei pro Ed Mota, né? Foi o primeiro show que eles começaram a fazer, né? O baile do flashback, né? Que estão fazendo. Aí tive a oportunidade de chegar lá no camarim e falar assim: ô Ed Mota, eu quero agradecer a oportunidade que você está dando pro meu filho. Ele falou assim: não, eu que agradeço pelo filho que você tem. Porque, nossa, que legal. Ele é o meu, eu achei legal. Ele falou assim, o seu filho, ele tá aí porque ele merece, tá? Então você não tem que me agradecer, eu que agradeço.
Muito legal Edmota, né? Apesar de um pouco das polêmicas, mas ele é um cara super bacana, né? Um cara legal, canta muito, né? Canta muito. E como você falou, exigente mesmo. Mas é o cara, faz a diferença, né? Eu posso falar assim que famosos não, né, Cláudio? Mas eu até lembro, eu tenho clientes empresários, né? Pessoas realmente que é empreendedor mesmo de peso, assim, né? Eu lembro que esse cliente, na época, quando eu tinha um salão em Barueri, esse rapaz, esse empresário, ele foi no posto abastecer, aí perguntou para um dos funcionários Os lá, onde que tinha um frentistas lá. salão, né? Onde que tinha um salão? Aí ele falou, tem o Thiago cabeleireiro. Rapaz, foi assim, incrível. Esse homem, ele gostou do meu trabalho de tal forma, assim, que já tem mais de 30 anos que ele me acompanha. É um cara super legal, inclusive, Claudio, Você mandou um abraço pra ele, com certeza vai poxa, mandar esse link aí pra ele aí. então, tá, o meu amigão Clóvis, né? Ele é um cara, assim, que sempre me orientou em muitas coisas. Uma coisa que ele me orientou, o Cláudio, que eu Isso achei, já é uma dica para empreendedores. Então, com olhando certeza, fixamente para essa câmerazinha aqui, que de repente pode até tá. fazer um corte aí nas suas redes Não, sociais. ele me falou um negócio que, me desculpa, pessoal, Pode, que pode, pode, tem que pode. ser, que me deixa assim Enquanto mesmo, tá? isso, dedinho no curtir, dedinho no compartilhar, se inscreve no canal para você estar sempre com dicas de ouro, porque é situações verdadeiras de pessoas que vivem na pele, no sangue e na Na alma, alma. que é o slogan do programa Empreendedorismo no Sangue e na Alma, assim como eu faço música no Sangue e na Alma, política no Sangue e na Alma. Vai vir saúde, vai vir fé também. Depois, se um dia quiser partilhar sobre Opa, fé, com as certeza, portas estão muito bom, abertas muito aí. bom. Continuando, olhando para essa câmera aí, a dica de ouro do Ok, Clóvis, né? do Clóvis, gente boa, ele é mais do que um irmão para mim. Aí foi o seguinte, 2003, crise, complicação, mudança de governo, o negócio tava ruim aí. E esse cliente me deu uma ideia, ele conversando com ele, as experiências dele, ele passou para mim. Ele falou assim, Thiago, ó, eu sou empreendedor, tá? E o que acontece para quem empreende? Você tem que fazer o seguinte, que isso aí é coisa que é bem conhecida. Ele falou assim, você não pode ter todos os ovos na mesma cesta. Por quê? O que acontece? Se essa cesta cai, você perde todos os ovos. Então você tem que diversificar um pouco. Você tem que ter uma cesta, duas cestas. Você vai dividindo. Porque nessa época, o que acontecia? Minha esposa trabalhava comigo, então a gente dependia somente do salão. E o movimento, assim, salão é assim, ó. Para quem trabalha por conta é assim, ó. Um mês você tá lá em cima, um mês você tá lá embaixo. Um mês, é assim, o gráfico é assim. Sim, é um dente de serra. Isso. E ele me deu essa ideia, que ele deu uma virada. Eu vou pôr em prática isso aí. Eu vou pôr em prática. Foi quando a minha esposa, na época, ela prestou concurso, né, para trabalhar de monitora. Depois ela passou. E ali já foi começando a melhorar um pouco, tá? A situação financeira também. Começou a equilibrar, né? E aí depois ela prestou concurso para. Não, aí ela fez a faculdade, concluiu, depois prestou novos concursos para professora, e hoje ela é professora. Quer dizer, então hoje o que acontece? Realmente eu fiz isso que o meu amigo falou: ter uma cesta aqui e outra aqui. Agora equilibra. Tanto é que para eu vir para cá, se não fosse essa outra cesta, né, Cláudio, eu não estaria aqui. Porque você imagina dependendo tudo só do salão ali, até então. Eu não poderia tomar algumas atitudes, então me ajudou muito. Então ele é meu conselheiro, eu falo assim, um grande abraço, Cláudio, você é um cara que, ó, no meu coração, tá no meu coração mesmo. É uma pessoa que me incentiva. A gente sempre tem que ter pessoas assim que nos incentiva, né, Cláudio? Sempre, Que nos dá sempre. aquela assim, Seja de empurrão, casa, né? seja amigo, seja até o Com cliente, que tem certeza. muitos clientes que também, da minha parte, mesma coisa. Tanto é que teve uma situação que eu, na época que o café deu aquele boom de subir preço, que até hoje não abaixou para valer, né? Tá, continua com preço relativamente alto. Mas eu gravei um videozinho. Gente, eu vou precisar vender algo que eu tenho de mais precioso aqui no estúdio e sair rodando assim a câmera. Eu peguei todos os. Vou até fazer a Hum. propagandinha aqui, ó. Todos os ângulos do meu estúdio aqui, ó. Ah, legal. Todos os ângulos do estúdio aqui. E aí eu fiz essa panorâmica no estúdio e terminei no potinho de café. Aí eu peguei assim, ó. Façam suas ofertas.
Aí uma pessoa não assistiu até o final e mandou mensagem pra mim na hora. Poxa, Cláudio, tô tão triste, cara. Ô, mano, força aí e tal. Você vai ter que vender o estúdio, alguma coisa importante. Tá difícil. Eu falei, não, cara, você não assistiu o vídeo até o final. Era fazendo sátira com o valor do café. Então eu tinha um potinho de café, eu coloquei em cima da mesa e terminei o vídeo no potinho de café falando que ia ter que vender o café que era o mais precioso na época, que o preço foi lá em cima. Então você vê que pelos bastidores, por trás, além de clientes, a gente acaba formando amigos que às vezes chega a ser quase família. Sim, é mesmo. Tanto clientes nossos, como a gente sendo cliente de outros, também acontece muito da pessoa estar tão preocupada com a gente, a ponto de perguntar, né? Fazer uma pergunta dessa. Tem mais uma pergunta que eu quero fazer, que você já falou desse um dos clientes, que já tem mais clientes de longa data também. Sim, esse aí, em específico, é o que, tipo, além de cliente, é conselheiro e é cliente fiel desde quando te conheceu lá em Barueri. Agora, a questão de empreender hoje na garagem, que era a garagem da sua casa, que hoje é o salão de cabeleireiros. A questão de você se preocupar também um pouco com a estética do local, porque um salão de beleza tem que, no mínimo, ter algo que remeta ao belo. Sim. Porque muitas vezes a pessoa compra com os olhos também, ela não compra só simplesmente com o corte de cabelo, igual no meu estúdio aqui. Eu lembro que uma época o seu salão era bem mais simples. E de repente, de uma hora para outra, você falou, opa, um espelho novo, um sofazinho mais delicado, mais bonito. Foi por causa de algum comentário de algum cliente? Ou foi simplesmente você que começou a perceber que você precisava dar um up no ambiente para poder atrair uma clientela um pouco mais, digamos, exigente? Porque eu lembro que o salão era bem mais simples. De uns anos para cá, você colocou até umas plantinhas, uma prateleirinha, chegou a ter até frigobarzinho para colocar algumas bebidas, alguma coisa assim. E o balcãozinho que você acaba ficando ali atrás, e até uns tempos atrás você ainda ficava treinando um sax lá, que você, além de tudo, o cara é músico também. A veia de músico não é só o Michel que teve, não. Já veio do pai que sempre foi apaixonado por música, que sempre ouviu música de qualidade. Tanto é que quando chega lá no salão, ele pergunta, tá tudo tranquilo, esse somzinho que tá tocando aqui e tal? Então, assim, porque eu falo isso, porque aqui no estúdio também, comecei a me preocupar com a estética, porque tinha gente que ensaiava em outros lugares e vinha aqui e falava, caramba, Cláudio, se você tivesse os equipamentos não só de marca, né? Se tivesse os equipamentos de melhor qualidade, seu estúdio seria muito melhor. Se você tivesse uma decoração, um negócio, porque assim, o som do seu estúdio é muito melhor do que todos os que a gente vai, mesmo não tendo equipamentos de marca, de renome, e a aparência. Teve gente que chegou a citar para mim isso. E eu comecei a perceber também nas pessoas que não gravavam, não fazia questão de tirar fotos aqui, de fazer um videozinho, hoje eu estou aqui no estúdio. E depois que eu dei esse talento um pouco melhor, que eu terminei a estrutura de madeira, a galera começa a postar, a marcar a hashtag, a arroba, né, hashtag. E no seu caso, eu vi que você deu esse up. Isso fez alguma diferença quando você fez essa repaginação do seu salão? Você vê, né, Cláudio, o nome Salão de Beleza. Acho que, primeiramente, você tem que pensar no visual, o ambiente, né? Só o nome já sugere isso, né? E quando você investe na área física assim, do ambiente, você está valorizando o seu cliente, você está se valorizando como profissional, e o ambiente faz a diferença, né? É tão legal quando a pessoa chega assim no salão e fala assim, nossa, aqui é legal, gostei, o ambiente gostoso. Então, é importante. É uma soma. Eu falo que você tem um negócio, você tem que pensar em vários detalhes, né? E investir principalmente nessas áreas, o salão, cadeira, sofá, tudo, isso faz parte. Eu nunca tive assim... Cor, né? Cor, né? Cor também. Iluminação, uma Isso, série de fatores, né? Eu nunca tive assim, Cláudio, assim, vamos dizer, economia para isso, sabe? Eu nunca tive assim, falar, não vou gastar. Não, você tem que investir.
Uma vez que a gente trabalha com o público, dê o melhor para o seu público. O público merece, né? O seu cliente merece, né? E é tão legal você no final ouvir, né? Oh, ficou legal o ambiente, está gostoso. E a pessoa vem com prazer no seu comércio. Então é bacana isso aí. E é uma coisa também que, financeiramente falando, você pode até cobrar um valorzinho a mais, comparado às vezes até a um concorrente, porque você está, além de oferecendo um serviço de qualidade, você também está oferecendo um ambiente de qualidade, onde a pessoa vai vir não só para ficar bonita, mas para se sentir bonita ali já sendo atendido num ambiente de primeira, um ambiente bem iluminado, um ambiente bem aconchegante, vamos dizer assim a palavra. Além do corte profissional do cabelo, tem um ambiente aconchegante onde a pessoa fique à vontade, não é verdade? Ó, que eu fico assim, super feliz, né, Cláudio? Esses dias mesmo eu atendi cliente que veio lá do lado de centro de São Paulo mesmo, falou assim, eu vim aqui especialmente para cortar com você. Quer dizer, é tão legal isso aí, ó, assim, a pessoa tem uma referência, né? Uma pergunta que você fez para mim, que eu acho que eu nem concluí também, é a questão assim, meus clientes, a maioria, eu falo assim, 95% dos meus clientes são todos indicados. A maioria, sabe? Então, eu vejo assim, que o negócio faz assim, tudo faz diferença. Você investir em você como profissional, você valorizar os clientes, você ter um ambiente super legal, tudo isso faz a diferença que soma, viu? Soma e vou falar, e você forma uma clientela fiel que acompanha. Eu tenho cliente que me acompanha desde o início da minha carreira. Então, é E- legal você se sentir valorizado, né? Então, indo lá para. A gente já tem mais de 1 hora de programa Opa. aqui, praticamente, alguns segundos, os minutos que já passaram, mas uma dica que você daria, fixamente olhando para essa câmera aqui do meio, que você daria para quem está iniciando e que queira, ou que já tem uma caminhada, está passando por uma dificuldade e queira. Claro que já do decorrer do programa todo, mas de repente a pessoa não tem a paciência de assistir o vídeo inteiro e quer ir lá no final para ver justamente a consideração final. Fazendo uma síntese para quem está iniciando e para quem está tendo uma dificuldade, olhando para essa câmera, que você daria de dica para essas pessoas que estejam querendo ou estejam já empreendendo na área da beleza, na área de cabeleireiro. Eu vou falar um ponto importante que na minha vida eu coloco em prática, tá? Primeiramente, creia em Deus, que você é uma pessoa especial para Deus. Deus te criou, Deus te pôs nessa terra para você ser uma pessoa vencedora. Primeira coisa é Deus. Não tem como a gente, sabe? Não estou aqui falando de religião, tá, pessoal? Estou falando do nosso Pai, nosso Criador, Deus. Que Deus confia em você. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você tendo fé, você como pessoa que realmente quer empreender em alguma área, qualquer uma que seja, pode ser na área da beleza ou outras áreas, confia, acredita que você é capaz. Você tem que fazer o quê? Curso. Se capacitar para isso. Não é apenas falar assim, eu tenho o dom. Não. Você procura fazer curso, se aperfeiçoar, dê o melhor de você. Não entra num negócio já pensando em dinheiro. Dinheiro fala assim que é consequência. Você vai, o fruto do seu trabalho é a sua dedicação, tá? Esses dias eu atendi um rapaz que ele trabalha na área, empresário também, ele é a marmoaria que ele montou. Ele falou assim, eu trabalhei 6 anos para montar meu próprio negócio. Se for o caso, para você primeiro ter essa firmeza, segurança, faz curso, por um período, vai trabalhar em algum salão para você ter experiência. Mas uma coisa é certa, sempre se dedica para isso. O sucesso é certo. Onde você quer chegar, você vai chegar. Você quer ter uma rede de salão, você quer... Não importa, você vai ter... assim, aquilo que você deseja no teu coração, mas tudo isso Tudo isso eu posso falar assim que é uma soma, né, Cláudio? É uma soma que a pessoa pode chegar para chegar no seu objetivo. Maravilha. Já estamos partindo para as considerações finais desse programa Empreendedorismo no Sangue e na Alma, de número 5. Entrevistei aqui o Thiago Cabeleireiro.
Para você que assistiu até agora, não se esqueça, curta, comente, não curtiu, deixa o dislike aí, comente, se inscreve no canal. Isso faz uma diferença grande para que esse conteúdo possa atingir o maior número de pessoas possíveis. Que Deus abençoe. Ficou um gostinho, fala a verdade, se não ficou um gostinho de quero mais. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Fiquei muito feliz, muito honrado de receber você aqui. E pessoal que está assistindo aí, fica um grande abraço aqui para vocês. Meu abraço, seu abraço também, olhando para aquela câmera lá em cima lá. É isso aí, pessoal. E até o próximo programa Empreendedorismo no Sangue e na Alma. Se Deus quiser, que vai ser em breve. Acredito que tem mais pessoas que já foi lançado o convite e vai aceitar para vir. Sempre compartilhe, curta e envie para as pessoas que você ama e que queira empreender nessa área ou em qualquer outra área. Porque aqui é assim, é um empreendedor entrevistando outro empreendedor. Fiquem com Deus, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.